Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira, estamos aqui para a correção de mais uma prova da COSEAC. Hoje corrigiremos a prova para fonoaudiólogo da Prefeitura de Maricá. Antes de começarmos a correção, peço a vocês que deem uma olhada na prova, que leiam o texto com atenção, o que eu disse já na nossa primeira aula. Leiam o texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes se for necessário. Tá? Depois tentem fazer as questões e somente ao final da tentativa de realizar as questões é que vocês devem assistir a correção. Para que dessa forma vocês saibam quantas questões acertaram, quantas questões erraram, no que vocês ainda precisam focar mais, ok? Bom, então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: na biografia do maricaense, dentre os recursos coesivos apresentados a seguir, aquele que foi utilizado para manter o foco em Domício da Gama é... Então vamos lá, vamos ler com calma esse enunciado. Na biografia do maricaense, dentre os recursos coesivos. Então, eu preciso prestar atenção àqueles elementos que de alguma forma retomam o que já foi dito, que de alguma forma antecipam o que vai ser dito, os elementos coesivos, os recursos coesivos. Apresentados a seguir, aquele que foi utilizado para manter o foco em quem? Em Domício da Gama. Bom, para isso eu preciso ter entendido muito bem o texto e preciso também conhecer os conectivos, saber seus valores semânticos, saber quando eles estão remetendo para um nome que já foi mencionado, quando estão antecipando alguma coisa que ainda virá. Tudo isso eu preciso ter em mente. Então vamos lá. Letra A, o pronome demonstrativo nessa época na linha 15. Vamos à linha 15 então, para saber o que está acontecendo lá? Na linha 15, eu tenho o seguinte, vamos começar na 14. A sua primeira missão foi a de secretário do Serviço de Imigração. E o contato nessa época, em que época? A que época o texto está se referindo? Então, nessa época, refere-se ao que está na linha 14, a sua primeira missão, a época da primeira missão. Então, o pronome demonstrativo nessa não retoma Domício da Gama, e sim a época em que, a primeira missão foi realizada. Então, não. A letra A não é o nosso gabarito. Letra B, o pronome possessivo, a sua primeira missão, na linha 14. Opa, o mesmo trecho, né? Então, vamos lá. Quando ele diz, a sua primeira missão foi a de secretário, sua primeira missão de quem? Estão falando de quem? De Domício da Gama. Então, sua é um pronome possessivo feminino que se refere, na verdade está falando da primeira missão, né? Se refere à primeira missão, mas a primeira missão de quem? De Domício da Gama. Então, sim, letra B é o nosso gabarito. Mas vamos corrigir as outras. A conjunção escolheu Raul Pompé como patrono. Bom, como meramente uma conjunção não está remetendo a nada, muito menos a Domício da Gama. O pronome apassivador ao celebrar-se a paz europeia de Versalhes. Vejam que esse pronome apassivador aqui, ele não tem função sintática nenhuma. Ele simplesmente mostra que essa oração está na voz passiva. E aqui é importante eu trazer o seguinte para vocês. Isso aqui é uma dúvida muito comum entre os alunos. Quando é que o verbo é flexionado no plural e quando ele não é? Digo o verbo que está com o pronome apassivador. Aliás, quando é o pronome apassivador, né? Porque ele pode não ser. Então vamos lá. Observe o seguinte exemplo. Precisa-se... Opa! Deixa eu apagar aqui. Precisa-se de funcionários. Precisa-se de funcionários. E vendem-se casas. Onde eu tenho a partícula passivadora e onde eu não tenho essa partícula passivadora? Por que num caso o verbo foi flexionado e no outro não foi? Bom, aqui eu preciso levar em consideração o seguinte. Em primeiro lugar, eu analiso o verbo.
verbo precisar, verbo vender. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de. Então, entre esse verbo e o seu objeto, existe uma preposição, existe um obstáculo. Então, é um verbo transitivo indireto. Bom, se o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, isso significa que essa partícula aqui não é a partícula apassivadora. É simplesmente um índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer que essa oração não tem sujeito. Não tem sujeito. Eu sei disso, novamente, porque eu analisei o verbo e esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se fosse um verbo intransitivo, seria a mesma história. Se fosse um verbo de ligação, a mesma coisa. Então, quando a partícula C está presa a um verbo e esse verbo é transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação, o que eu tenho aqui é um índice de indeterminação do sujeito e, portanto, o verbo não é flexionado, ok? Não diria precisam-se de funcionários. Não, precisa-se. Eu não sei quem precisa. Alguém precisa. Não sei quem. Quando eu digo vendem-se casas, eu analiso o verbo vender. Quem vende, vende alguma coisa. Esse é um verbo transitivo direto. Bom, se ele é um verbo transitivo direto, esse ser não é índice de indeterminação do sujeito. Ele é partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Isso significa que esse verbo precisa ser flexionado. Ele precisa concordar com o sujeito a que se refere. E quem é o sujeito? Casas. Aqui eu poderia dizer: casas são vendidas. Aqui está na voz passiva sintética, mas eu poderia colocar na voz passiva analítica. Casas são vendidas. E o verbo concorda com o sujeito casas. Bom, então essa é a diferença. Então, todas as vezes que eu precisar analisar quando um verbo é flexionado ou não, se ele está junto da partícula C, eu preciso analisar a transitividade desse verbo, ou se ele é um verbo de ligação. E aí sim eu posso definir se o C é uma partícula passivadora ou se é apenas índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então, voltando à questão. Então, esse pronome C, né, ao celebrar-se a paz europeia de Versalhes, remete a Domício da Gama? Não, ele simplesmente coloca essa oração na voz passiva. Podemos riscar também. O adjetivo, por escolha do próprio Barão do Rio Branco. Próprio, tem o sentido de ele mesmo, né? Próprio refere-se a Barão do Rio Branco. Então, não se refere a Domício da Gama. Então, também não é o gabarito. Realmente, gabarito, letra B de bola. Vamos para a próxima questão. No trecho, pretendeu representar o Brasil naquela conferência, propósito que suscitou divergências na imprensa brasileira. A forma verbal suscitou pode ser substituída sem alterar o sentido por. Bom, aqui é muito comum nas provas de concursos a banca pedir que você identifique o sentido de um verbo, de uma palavra. Aqui é preciso levar em consideração o contexto e o cotexto. Como assim, Roberto? O que é contexto e cotexto? Aliás, contexto eu até sei, mas cotexto, vamos lá. Contexto e cotexto. O contexto, claro, eu leio a oração toda, o período todo, e eu percebo do que o autor está falando, o que está sendo tratado. E naquele contexto existem possibilidades de sentido. Agora, com relação ao cotexto, eu percebo o seguinte. A palavra suscitar, vejam, cadê? Propósito que suscitou. Eu percebo que, pela localização, pela estrutura, pela forma, eu percebo que é um verbo. Eu poderia olhar e perceber que isso aqui é um adjetivo. É um adjetivo, está num contexto em que esse adjetivo parece ser negativo.
Então eu não sei o que significa, mas eu sei que é adjetivo e eu sei que é negativo. Ah, isso aqui eu não sei o que significa, mas eu sei que é um verbo. Eu sei que é um verbo que está no passado e assim por diante. Eu vou analisando o que vem antes, o que vem depois dessa palavra, para deduzir se é um verbo, se é um adjetivo, se é um substantivo, se o sentido é negativo, se é positivo. Então, quando eu não sei, eu preciso fazer essa ginástica. Agora, como é que eu faço para conhecer mais palavras? Leitura. Leitura. A leitura constante deve fazer parte também do seu estudo para concursos. Por quê? Porque a leitura vai fazer com que você interprete melhor os textos da prova, vai fazer com que você conheça mais palavras. Então, a leitura é imprescindível. Então, vamos lá. Se eu digo o seguinte, vamos apagar aqui, vamos lá. Se eu digo, a questão suscitou muitas dúvidas. Vamos parar aqui. A questão suscitou muitas dúvidas. Se a questão suscitou muitas dúvidas, eu posso inferir que a questão provocou, levantou muitas dúvidas, fez com que surgissem muitas dúvidas. Então, vamos lá, temos essa opção aqui. Avivou, avivar é tornar vivo. Encerrou, terminar. Aumentou, reduziu e provocou, que é o nosso gabarito. Então, a questão suscitou muitas dúvidas, a questão provocou muitas dúvidas. Pretendeu representar o Brasil naquela conferência, a propósito que provocou divergências na imprensa brasileira. Ok? Questão número 3. Considerando os fragmentos, foi um dos 10 acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 1897. Para completar o quadro de fundadores da academia, e seguiu para o estrangeiro em missões diplomáticas. Pode-se afirmar que, em cada ocorrência, a preposição para significa respectivamente. Bom, então aqui o enunciado já diz que, em cada ocorrência, a preposição para tem um sentido diferente. Então, como é que eu vou entender o sentido dessa preposição? Analisando o trecho. Então, vamos lá. Primeiro trecho. Foi um dos 10 acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 1897 para completar o quadro de fundadores da academia. Então, ele foi eleito para cumprir uma finalidade. Ele foi eleito com um objetivo, né? Por que ele foi eleito? Para completar o quadro dos fundadores da academia, a fim de completar o quadro de fundadores da academia. Eu tenho essa opção aqui, ó, com destino A, na hipótese D, com o propósito, letra D, com finalidade D. Aliás, é a única opção, né, em que aparece finalidade. Vamos ver o outro. Seguiu, o outro trecho, né? Seguiu para o estrangeiro em missões diplomáticas. Seguiu para, ele foi em direção a, ele foi com destino a. Então, seguiu com destino ao estrangeiro em missões diplomáticas. É a letra D? Com a finalidade D e com destino a. Exatamente. Essa é a nossa opção, esse é o nosso gabarito. Número 4. O conectivo sublinhado no período fez estudos preparatórios no Rio de Janeiro e ingressou na Escola Politécnica, mas não chegou a terminar o curso. Pode ser substituído sem alterar seu sentido por... O que o enunciado quer? O enunciado quer, em primeiro lugar, que eu identifique qual é o conteúdo semântico deste conectivo e quais são os outros conectivos, quais são as outras possibilidades que poderiam substituir esse conectivo. Bom, de cara eu percebo que é uma conjunção adversativa. Ela indica o quê? Que existe uma oposição. Vocês vão perceber ao longo das correções que essas questões referentes à coesão, referente ao uso de conectivos, aos valores semânticos desses conectivos, são questões que aparecem muito. Então, várias vezes, numa mesma prova, eu posso corrigir mais de uma questão de conectivos.
Então, isso aí já é um alerta. Prestem muita atenção a essas questões, porque a COSEAC adora questões de coesão, questões referentes a valor semântico dos conectivos, tá? Então, prestem muita atenção a essas questões. Então, vamos lá. Então, eu sei que é uma conjunção adversativa, indica oposição. Então, o que eu preciso fazer? Analisar as opções para ver se eu encontro uma outra conjunção adversativa. Enquanto é uma conjunção adversativa, indica oposição? Não. Enquanto, se eu digo, ela dormia enquanto eu cozinhava. São duas situações que estão acontecendo concomitantemente, estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, dá essa ideia de tempo, temporalidade. Não é isso que eu quero. Entretanto, estava chovendo. Entretanto, fui à praia. Indica oposição? Sim, porque se estava chovendo, você espera o quê? Que não vá à praia. Mas eu fui. Então, existe uma oposição de ideias. Entretanto, é sim uma conjunção adversativa, assim como mais. Entretanto, mais, porém, todavia, contudo, no entanto, são todas conjunções adversativas. Porquanto é uma conjunção explicativa, pode ser causal também. Portanto, conclusiva. Contanto, concessiva. Então, realmente, gabarito letra B de bola. Questão número 5. Na reforma ortográfica de 2009, deixou de receber acento gráfico a seguinte palavra. Então, vamos lá. Academia. Academia recebia acento e deixou de receber? Vamos analisar a palavra? Academia. Eu vejo que é uma palavra paroxítona terminada em A. As palavras paroxítonas terminadas em A, em algum momento, foram acentuadas? Não. Então, academia sempre foi escrita assim. Não houve mudança. Posto. 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 Paroxítona terminada em O. Também nunca foi acentuada. Francesa. Paroxítona terminada em A, já vimos que nunca foram acentuados. Cronista. Cronista. Paroxítona terminada em A. Então, vamos lá. Ficamos só com a letra E. Mas antes de analisar a letra E, eu preciso mostrar o seguinte a vocês. No que tange as vogais, A, E, I, O, U. No que tange as vogais, eu preciso saber que as palavras oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas. As oxítonas terminadas em A, E e O. Opa, canetinha, vamos lá. Oxítonas. Em oposição, as paroxítonas terminadas em I e U é que são acentuadas. Então, vamos lá, paroxítonos. A regra é contrária. Então, se as oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas, é porque as oxítonas terminadas em I e U não são. E se as paroxítonas terminadas em I e U são acentuadas, é porque as paroxítonas terminadas em A, E e O não são. Então, a regra é contrária. Também as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O são acentuadas. Opa, a garganta falhou um pouquinho. Ou então, ficamos com a letra E, europeia. Europeia, em algum momento recebeu acento? Vamos lá. Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Só um instantinho. Aqui. Vamos lá. A palavra europeia é uma palavra paroxítona, não é isso? E ela tem um ditongo aberto. Quais são os ditongos abertos? Os ditongos em el, ei e oi. Então, europeia. Ideia é uma palavra paroxítona que também apresenta o ditongo aberto. Assembleia. Essas palavras costumavam ser
acentuadas. Só que com o acordo ortográfico, o novo acordo ortográfico, elas perderam o acento. Então todas as palavras paroxítonas que apresentam nessa posição o ditongo aberto em el, ei ou oi, perderam o acento. Por sua vez, as oxítonas e as monossílabas mantiveram o acento. Então, por exemplo, uma palavra como Niterói. Niterói é uma palavra oxítona, termina em oi, que é um ditongo aberto, continua com acento, por ser oxítona. A palavra céu, monossílaba. Opa! Monossílaba, continua com acento. Então, repetindo, quando houver o ditongo aberto, el, oi, eu preciso prestar atenção se a palavra é oxítona ou se ela é paroxítona. Se ela for paroxítona, não há mais acento. Já houve, não há mais. Se a palavra for oxítona ou monossílaba, só tem uma sílaba, então o acento permanece. Ok? Então, essa é a regrinha. Voltando à questão, letra E é o nosso gabarito, né? Na reforma ortográfica de 2009, deixou de receber acento gráfico a seguinte palavra, europeia, que antes era acentuada e agora não é mais. Cuidado com herói e heróico, tá? Deixa eu apagar aqui. Não quero apagar. Cadê a borracha? Bom, vou escrever aqui mesmo. Herói e heróico. O que acontece aqui? Herói é uma oxítona terminada em oi, terminada em ditongo aberto. Então, ela é acentuada, mas heróico não é. Então, muitas vezes a pessoa pode achar que como herói é acentuado, heróico tem que ser. E isso não é verdade. Heróico é paroxítona. Herói, oxítona. Ok? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. No próximo bloco, eu vou corrigir as outras questões desta mesma prova. Fique aí, tá bom? Bom, vamos então para a correção da questão de número 6. Sentada uma mesinha, em frente ao prato vazio, em que um osso descarnado de galinha comemora a passagem de uma canja, está um homem que cisma sobre um jornal. Pode substituir a expressão sublinhada sem alteração de sentido. Bom, a expressão sublinhada é comemora a passagem de uma canja. Bom, eu preciso então encontrar o item que pode substituir esse item sublinhado. De cara eu percebo que em alguns itens a palavra canja vem determinada. Por exemplo, aqui na letra A, canja deliciosa. Em que momento está sendo dito que a canja é deliciosa? Nenhum. Então eu já posso eliminar essa aqui que fala da canja deliciosa. A palavra canja aparece determinada em outras alternativas? Sim, eu tenho aqui uma canja rala. Quem disse que ela é rala? Eu tenho uma canja bem feita. Quem falou que ela é bem feita? Podemos tirar também. Ficamos com indica uma canja já terminada, revela uma canja apenas desejada. É muito comum nessas questões nós conseguirmos eliminar 3 e ficarmos entre 2. Como é que eu faço então? Eu preciso reler o enunciado, encontrar elementos nesse enunciado para que eu possa fazer a opção adequada. Eu vejo que o enunciado diz, sentada uma mesinha em frente ao prato vazio, em que um osso descarnado de galinha, então um osso descarnado, um osso sem carne, dentro de um prato vazio, indica o quê? Que alguém comeu o que estava ali. Comemora a passagem de uma canja, indica uma canja já terminada, gabarito letra B, posso eliminar a letra D com confiança. Questão número 7. No trecho do conto de Domício da Gama, são características da predominância do tipo textual descritivo, mais uma questão sobre tipologia textual. Bom, já corrigimos questões de tipologia textual em outras provas,
É importante vocês entenderem que a COSEAC gosta muito também de tipologia textual. Então vale a pena estudar as características do texto narrativo, do texto argumentativo, do texto descritivo, principalmente desses três, são os mais cobrados. No que tange ao tipo textual descritivo, o que eu preciso ter em mente é que, na descrição, é como se houvesse uma foto, uma imagem estática, paralisada. Nessa imagem, eu começo a elencar as características, né, de algum ser. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser uma situação, pode ser um objeto, o que quer que seja. Eu observo e eu elenco as características. E essas características podem ser mais objetivas ou mais subjetivas. Como assim? Se eu digo, por exemplo, aquele banquinho é verde. Bom, claro, a pessoa pode ser daltônica, mas se não for, se eu digo que é verde, é verde. É uma característica objetiva, é branco, é preto, é azul. São características objetivas, é pequeno, é grande. Agora, se eu digo, aquela moça é bela, ela é bela para quem? Para quem fala. Não necessariamente todos acham aquela moça bela. Concordam? Se eu digo, por exemplo, aquela apresentação foi muito agradável para quem? Para quem fala. Então, isso diz respeito à subjetividade de quem fala. Então, como eu disse, algumas características podem ser mais objetivas e outras mais subjetivas, tá? Bom, no texto descritivo, existe uma tendência de modalizar a linguagem. O que é modalizar? Você modaliza um texto quando você imprime ao texto marcas da sua subjetividade. Então, você pode querer produzir um texto mais negativo ou um texto mais positivo, dependendo das suas intenções. Então, se você quer, por exemplo, trazer características agradáveis de alguma coisa para convencer alguém, o que você vai fazer? Você vai usar adjetivos positivos. Né? Isso é modalizar de acordo com a sua intenção, de acordo com a sua vontade. Tá? Então, o texto descritivo, ele tende a apresentar muitos adjetivos, não há verbos indicando ação. Por quê? Porque, como eu disse, é uma imagem parada. No texto narrativo é que existe uma sequência de ações, né, uma acontecendo após a outra. Eu vejo a história se desenrolar no tempo e no espaço. Isso não acontece na descrição. Bom, então quais são as alternativas aqui? Letra A, verbos no presente, farta adjetivação, um ronco rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, assinala a passagem. Gente, exatamente esse aqui é o meu gabarito, letra A. Mas vamos ver por que as outras estão incorretas. Verbos impessoais e expressões adverbiais. No café em Londres, às 11 horas da noite, chove desabridamente. Não, essas não são características do texto descritivo. As características são aquelas que eu acabei de mencionar. Verbos no modo indicativo e períodos curtos? Não, também não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer sobre o texto descritivo. Verbos na voz passiva e numerosas expressões nominais. Nossa, não preciso nem ler tudo. E, finalmente, verbos de ação. Nem pensar. Verbos de ação, texto narrativo. Tá? Então, realmente, gabarito letra A. Vamos lá. Entre a zoada dos aguaceiros que lavam a rua, ouvem-se raros passos apressados de transeuntes invisíveis na sombra. Linhas 2 a 4. Linhas 2 a 4, deixa eu ver aqui. Não é desse texto. Gente, eu tenho a impressão de que quando eu fui passar essas questões para os slides, eu devo ter misturado algumas questões de prova. Mas não há problema, por quê? Porque todas essas provas são da COSEAC, tá? Então, a questão 8, que não está aqui, certamente estará em outra prova. Então, não há problema nenhum. O importante é que os assuntos estão sendo discutidos, tá? Então, essas questões irão aparecer eventualmente. Eu não sei o que aconteceu. Como eu disse, quando eu fui passar para os slides, eu devo ter misturado sem querer. Então, essa questão é provavelmente uma outra prova da COSEAC, mas são todas questões da COSEAC, tá? Então, não se preocupem. Qualquer dúvida, sintam-se muito à vontade para entrar em contato comigo para perguntar, ok? Então, vamos lá.
Entre a zoada dos aguaceiros que lavam a rua, ouvem-se raros passos apressados de transeuntes invisíveis na sombra. A oração sublinhada indica as circunstâncias da chuva, identifica a zoada, qualifica os aguaceiros, centraliza a ação do período, tematiza a descrição? Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, eu preciso entender que nós estamos falando dessa oração aqui, que lavam a rua. Eu preciso entender que essa oração é uma oração subordinada. Ué, por que ela é uma oração subordinada? Ela é subordinada porque ela não se basta. Eu não posso chegar aqui e falar, pessoal, que lavam a rua. Você falar, pessoal, que lavam a rua, pessoal me referindo a vocês, né? Pessoal, que lavam a rua. As pessoas irão me perguntar, ué, o que você quer dizer com isso? Ou então, fulano, que foi consertado. Que foi consertado? Do que você está falando? Então vejam, as orações subordinadas, elas são orações porque há nelas um verbo. Há verbo, então são orações. Mas elas se subordinam a uma principal. Então eu digo assim, o ar-condicionado que foi consertado. Opa, agora você sabe do que eu estou falando, eu preciso continuar. O ar-condicionado que foi consertado será entregue hoje. Agora você sabe do que eu estou falando. Então essa oração subordinada, para que ela faça sentido, ela precisa de uma principal. Então é o caso aqui, que lavam a rua, não pode ser dita sozinha, precisa de uma principal. Mas existem vários tipos de orações subordinadas. De que tipo é essa? Vejam que eu não estou falando de quaisquer aguaceiros, estou falando dos aguaceiros que lavam a rua. Então, de alguma forma, eu trago uma qualificação, eu determino a palavra aguaceiros. Isso quer dizer que essa oração ela funciona como se fosse um adjetivo, né? No momento em que ela determina, qualifica, ela funciona como adjetivo. Então, uma oração subordinada adjetiva. Mas as orações subordinadas adjetivas podem ser de dois tipos. Elas podem ser explicativas ou podem ser restritivas. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Antes de resolver essa aqui, eu vou colocar duas orações aqui para explicar essas orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. Se eu digo assim, meu irmão que mora em São Paulo chegará amanhã. Ou posso escrever assim também, meu irmão, vírgula, que mora em São Paulo chegará amanhã. Vamos lá. Bom, então, que mora em São Paulo é uma oração subordinada, né? Existe um verbo aqui, é uma oração que não se basta, ou não pode ser dita sozinha, ela precisa estar subordinada a outra para ter sentido, e o mesmo está acontecendo aqui, né? Aqui. Então, aqui também uma oração subordinada. Tá, mas existe diferença entre as duas? Sim. Bom, quando eu digo que mora em São Paulo, eu estou me referindo a que elemento que foi mencionado anteriormente? A irmão. Eu estou falando do meu irmão que mora em São Paulo. Nos dois casos. Então, nos dois casos, como de alguma forma eu determino, eu qualifico uma palavra que veio antes, então oração subordinada adjetiva. Adjetiva. A diferença é que, no primeiro caso, quando eu digo meu irmão que mora em São Paulo chegará amanhã sem as vírgulas, eu estou dizendo que eu tenho pelo menos 2 irmãos. E o que vai chegar amanhã é o que mora em São Paulo. Então, eu tenho um irmão que não mora em São Paulo e eu tenho um irmão que mora em São Paulo. Eu posso ter mais de 2 irmãos, mas 2 pelo menos eu tenho. E um mora em São Paulo. Então, essa oração subordinada adjetiva, ela restringe o sentido dessa palavra.
Eu estou falando somente do irmão que mora em São Paulo. Então, aí você entende que existe outro, pelo menos mais um. Então, meu irmão que mora em São Paulo, chegará amanhã, oração subordinada adjetiva restritiva, sem as vírgulas, restritiva, ela restringe o sentido. Agora, se estiver entre vírgulas, eu digo, meu irmão que mora em São Paulo chegará amanhã, eu estou simplesmente trazendo uma característica que eu poderia até eliminar, não faz falta. É só para dar um destaque, um realce, eu estou explicando. Eu quero que você saiba, né, de quem eu estou falando. Eu trouxe uma expressão, uma oração para dar um realce, uma explicação. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então a explicativa vem entre vírgulas. A restritiva vem sem as vírgulas, tá? Então isso é muito importante porque faz diferença no sentido, faz toda a diferença. E muitas vezes as questões de prova apresentam uma alternativa, aliás, apresentam, né, orações, nas alternativas, orações subordinadas, por exemplo, todas restritivas e uma adjetiva, e pergunta qual delas apresenta um sentido diferente, por exemplo, ou o contrário. Né? Então você precisa entender que quando está entre vírgulas tem um sentido, quando está sem tem outro sentido, ok? Então faz diferença. Então, nesse caso aqui, ela está entre vírgulas. Se está entre vírgulas, é oração subordinada adjetiva explicativa. Então, indica as circunstâncias da chuva? Não. Identifica a zoada? Não. Qualifica os aguaceiros? Sim. Veja, que aguaceiros? Aliás, de que aguaceiros eu estou falando? Dos que lavam a rua. Então, qualifica os aguaceiros. Centralização do período não, tematiza a descrição não. Então, gabarito letra C de casa. Ouvem-se raros passos apressados de transeuntes invisíveis na sombra. Linhas 3 e 4, ó, mais uma questão que não é do texto do Domício da Gama, tá? Mas repito, vou corrigir todas as questões dessas provas, tá? Então não há problema nenhum. Todo esse material vocês precisam realmente de todas essas questões, então o importante é que vocês tenham essas correções. Então vamos lá. Ouvem-se raros passos apressados de transeuntes invisíveis na sombra. O verbo ouvir está no plural para. Por que o verbo ouvir está no plural? Fizemos uma questão sobre isso ainda há pouco. Vamos lá. Vou colocar aqui. Ouvem-se raros passos, é isso? É. Ouvem-se raros passos. E continua. Vamos lá. O verbo ouvir, quem ouve, ouve alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se esse verbo é um verbo transitivo direto, esse se é o quê? Partícula apassivadora. Serve para quê? Para mostrar que essa oração está na voz passiva. E esse verbo precisa concordar com o sujeito a que ele se refere. Então há sujeito nessa oração. Há um sujeito passivo. Raros passos são ouvidos. Então vamos lá. Retomar o sujeito aguaceiros. O sujeito é aguaceiros? Não. O sujeito, raros passos. Então errada. Indicar a indeterminação do sujeito. Nesse caso, quando um verbo está ligado à partícula ser, quando esse ser é índice de indeterminação do sujeito? Quando o verbo é intransitivo, quando ele é transitivo indireto e quando ele é verbo de ligação. E aqui ele é um verbo transitivo direto. Quando ele é transitivo direto ou transitivo direto e indireto, o ser é partícula apassivadora. Então, não, indeterminação do sujeito, não. Mostrar a inexistência do sujeito, nem pensar, existe um sujeito, já vimos que ele existe. Revelar o ser que pratica a ação, não. Concordar, então veja, o verbo ouvir está no plural para concordar com o sujeito da voz passiva.
Exatamente, ele concorda com o sujeito da voz passiva. Gabarito, letra E. Número 10. Há espaços, um ronco rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, assinala a passagem de um guarda-chuva por baixo do jorro de uma goteira que transborda. A expressão sublinhada é classificada como? A expressão sublinhada é como um rufo de tambor molhado. Isso aqui, esse trecho, é uma hipérbole? O que é hipérbole? É o exagero. Existe um exagero aqui? Um rufo de tambor molhado? Não, exagero nenhum. Personificação. O que é a personificação? Eu atribuo a um objeto, a um ser inanimado, características de um ser humano. Então, quando eu digo assim, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor diz que... O código não diz. Quem diz, quem fala são pessoas. Então, quando eu digo que o código diz, eu estou atribuindo ao código características de uma pessoa. Quando eu falo assim, o STF decidiu que a instituição, o STF, não decide nada. Quem decide são os ministros. Então, tudo isso, né, esses dois exemplos, na verdade, são exemplos de personificação. Não é o que está acontecendo aqui, um rufo de tambor molhado. Metonímia. Metonímia é uma coisa no lugar da outra, mas entre elas existe uma similaridade pré-existente, uma relação de contiguidade. Então eu falo assim, estou lendo Machado de Assis. Bom, eu não estou lendo Machado de Assis, mas sim um livro escrito por Machado de Assis. Ontem tomei um copo de vinho, eu não tomei o copo, eu tomei o vinho que estava no copo, mas são indícios de metonímia. Então, é o que está acontecendo aqui? Um rufo de tambor molhado? Não. Ficamos com comparação e metáfora. Muito cuidado com isso. Vamos lá. Eu digo assim, ela é uma flor. Ela é como uma flor. E agora? Ela é uma flor, ela é como uma flor. O que é comparação? O que é metáfora? Vamos lá. Metáfora é uma coisa no lugar da outra, assim como a metonímia. Só que a diferença entre metáfora e metonímia é que na metonímia existe uma relação de semelhança. Na metáfora, não necessariamente, não existe essa relação de semelhança. Eu posso falar assim, ele é o sol. Qual é a relação entre ele e o sol mesmo? Nenhuma. Mas eu percebo características no sol e eu quero, né? É isso que eu tento fazer. Veja, quando eu digo que ela é uma flor, ou ela é uma rosa, eu estou falando o quê? Dos espinhos da rosa? Não. Eu estou falando provavelmente que ela é meiga, que ela é doce, não sei. Então, eu percebo características na flor que eu acho que ela tem, mas, na verdade, eu deixo muitas outras características de fora também. Então, não é uma semelhança pré-existente, né? É uma semelhança que eu quero enxergar ali. Agora, quando eu digo que ele é como uma flor, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, aqui eu estou fazendo uma comparação porque eu estou usando o como. Ela é uma flor, é uma coisa. Ela é como uma flor, aqui eu tenho metáfora. Aqui eu tenho comparação. Também chamada de símile. Então, para que eu possa diferenciar a metáfora da símile, da comparação, é somente pelo uso do como. Ele é um touro. Metáfora. Ele é como um touro. Comparação, símile. Tá? Então, eu preciso perceber isso aí. Então, diferença de metáfora para metonímia. Na metonímia, uma coisa no lugar da outra, mas existe uma relação de contiguidade ali. Quando eu digo que eu estou lendo Machado de Assis, eu estou lendo livro escrito por Machado de Assis. Tem uma relação aí. Agora, ela é uma flor? Ela, flor? A princípio, não tem semelhança, mas eu quero enxergar determinadas características nela que eu acho que também a flor possui e tal. Então, não há essa contiguidade, não há essa similaridade pré-existente.
Então essa é a diferença entre metáfora e metonímia. Agora, entre metáfora e comparação, é que na comparação eu uso a palavra como, na símile, e na metáfora não. Eu digo uma coisa é outra, ok? Então vamos lá, então nesse caso aqui, há espaços, um ronco rápido e surdo, como, olha o como aqui, como um rufo de tambor molhado. Então nesse caso eu tenho uma comparação e não metáfora. Bom, pessoal, então terminamos a correção desta prova. Mais uma vez eu vou dizer, então aqui havia questões misturadas de outra prova, mas na próxima aula eu vou corrigir outras questões, possivelmente as que faltaram aqui, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a próxima!